Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga. Acelera o mundo. Vem comigo, esse é o canal Esporte Total. Momentos emocionantes e é hora de falar da Moto Velocidade, hein? Falar da MotoGP e também do Mundial Superbike em mais uma live informativa. Se você gosta de ficar por dentro de tudo que está acontecendo, então vem comigo passar agora o resumão da semana com relação às duas categorias, tanto a Moto GP quanto o Mundial Superbike. Chama os amigos aí, compartilha o link com eles, deixa o like também se gosta do nosso trabalho, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. E sem mais delongas, vamos de imediato então trazer as informações, começando aqui com a MotoGP. Eu tenho o Mir aqui na tela para você, é o primeiro assunto que eu trago aqui no dia de hoje, né? Por que será que o John Mir está muito feliz com a Honda 2024? Tanto no Superbike quanto na MotoGP, os pilotos estão felizes com a Honda. Será que esse ano ela vem com tudo? Temos que aguardar para saber, né? Mas eu já posso te contar muitos detalhes. Olha só, 2023 não foi nada bom, né, para Mir na Honda. Mas o ano terminou com otimismo, na forma de um protótipo da RC213V radicalmente revisto, entregue ao espanhol para o teste de Valência. Informação que já falamos aqui, tem outra live falando só do teste de Valência. Se você perdeu, é só procurar aí. Ele foi o 13º na tabela de tempos, 7 décimos, quase 8 décimos mais lento, é verdade, que o líder, né? Mas sabemos que nem por isso quer dizer algo, pois são apenas testes e os pilotos participam de formas diferentes muitas vezes, né? O campeão mundial da Suzuki em 2020 manteve-se com pneus usados durante todo o tempo e testou, né? Sempre o benefício do conhecimento do fim de semana de corrida, devido a uma lesão no pescoço nos treinos livres da sexta-feira. E isso conta muito, né? Com toda certeza. Mas pela primeira vez ele sentiu progresso claro. Vamos às palavras dele. Palavras do John Mir, abre aspas. Sinceramente, estou muito feliz. É a primeira vez que consigo sentir diferença desde que cheguei à Honda. Esse algo realmente funciona melhor. Com todo o vento, às vezes é difícil fazer uma comparação adequada. Ventava muito no teste, né? Mas mesmo com este vento, logo pude sentir uma melhoria. Isso, sinceramente, é muito bom. Depois, na última parte do dia, concentramos-nos em tentar fazer uma afinação, testando algumas coisas na parte dianteira da moto. Não fizemos um contrarrelógio adequado, apenas fizemos o nosso dia da melhor maneira que pudemos. E não houve tempo suficiente para encaixar tudo. Mas temos que estar felizes com os tempos de volta e o ritmo. Com pneus usados, estar na baixa de 30 é algo que me deixa feliz, porque é o tempo de volta que você tem que fazer para estar na frente. Então, é fantástico, palavras do Mir, né? E quando questionado o que mudou, ele respondeu: o que pude sentir imediatamente é que a moto está mais leve. Então ela para um pouco melhor, você estressa o mesmo, né, em freadas bruscas, mas agora você está freando em um ponto diferente. Ajuda um pouco também nas curvas, ajuda tudo que pode ser melhorado com uma moto mais leve. Então isso é apenas uma vantagem, disse ele, fecha aspas. E ele também indicou que um motor revisado está ajudando na aderência. Abre aspas, parece que a aderência, algo que reclamamos durante todo o ano, está melhor. E ele também viu uma sensação com a frente melhor, olha só, abre aspas. Consegui ter uma sensação melhor, um feedback melhor na frente. É apenas o primeiro teste, mas é verdade que Valência é uma pista onde se pede muito da frente. E devido à melhor aderência, Mir agora sente que a eletrônica de controle de tração pode ser ajustada para colocar mais controle de volta nas mãos dos pilotos. E ele encerra dizendo: acho que podemos fazer algo com o tipo de eletrônica que tivemos este ano para o futuro. É uma das coisas que peço para a Sepang, que é o teste lá em fevereiro, né? Há margem para fazer isso agora que a aderência está um pouco melhor no motor, né? Se tivermos mais controle nas mãos, né, dos pilotos, é uma vantagem. Era o que eu estava fazendo com a Suzuki. No final das corridas consegui estar sempre forte nisso, não confiando apenas na eletrônica. Portanto, estamos trabalhando nisso com os pneus usados, o que é coisa certa a fazer.
Demos alguns passos e sim consigo ver uma reação dentro do box, palavras do John Mir. Então tá aí como ele disse, né? Não fizemos um contra-relógio, usamos só pneu usado. Então sim, isso aí faz muita diferença. Foram realmente os testes, né? Foi para testar realmente. É o nome do que estavam fazendo lá, é testar. Claro que ver os tempos finais, quem consegue fazer um tempo bom no final, pode significar que já está bem, já pode brigar com o relógio, enfim. Mas nem sempre os tempos quer dizer realmente o que vai acontecer no futuro, né? Já tem aqui o nosso primeiro espectador, quero mandar aquele abraço a você que participa aqui conosco. Deixa eu ver se está funcionando aqui o nosso chat. Tem que estar, né? Vamos lá com o chat. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nosso chat. Cadê você? Cadê você? Eu tenho o chat, só não está aparecendo. Ah, aqui. Agora sim. Participe você também, participe do chat. E eu coloco aqui as suas palavras na tela para você vir interagindo comigo, né? Alô, Jefferson Santos Santana. Vamos lá, acelera mundo, vem comigo. Estamos no ar com mais uma live aqui do canal. E aí seu comentário já, será que a Honda dessa vez vai deixar de ser só promessa? Porque ela é todo ano é assim, né? Ela vem com coisas novas, vem com boas teorias, mas muitas vezes não vira realidade, né? Muitas vezes não vira realidade e aí fica só no papo, né? Vamos ver se esse ano a coisa muda. E esse cara aí não vai estar mais com a Honda, né? Essa fera aí que você vê na tela não estará mais com a Honda. E a Ducati confirmou qual moto que o Marc Marquez vai usar em 2024. Olha só que informação quente por aqui. Esse canal é fera, né? Aqui você acompanha as principais informações, né? O Marc Marquez não vai receber nem a moto do Bagnaia, nem do Martinho, olha só. E sim a moto que o Zarco usou, que o John Zarco usou. A Gresini continuará a rodar com Ducatis do ano, de um ano, né, anterior, de um ano de idade, em 2024. Será então moto 2023. Enquanto as equipes de fábrica e a Pramac lucram com motos atualizadas, né? Quem afirma é o gerente geral da Ducati, o Didi Dalin. Essa questão já é sabido, né? Já falamos várias vezes sobre isso. É a Pramac e a Ducati Lenovo, né, principal, que usam as motos de fábrica do ano. Abre aspas. Marc Marquez, como todas as outras equipes que usarão a Ducati Desmosed GP23, vai começar com a moto com a qual o Johann Zarco terminou o ano. Nas motos de Pecco Bagnaia e Jorge Martin e também o Enea Bastianini, introduzimos mais algumas evoluções, mas elas deram-nos alguns problemas, tanto em termos de confiabilidade como de desempenho. Portanto, não acreditamos que essas evoluções que introduzimos sejam fáceis de usar em equipes privadas, hein? Portanto, preferimos não colocar certas coisas neles, como às vezes acontece. Vamos nos esforçar para dar o melhor de nós mesmos, né, e todos os pilotos que tem Ducati escrito no tanque. No final, ouço todos os pilotos exatamente da mesma maneira. Nunca segui um único piloto. Considero um erro porque o importante é melhorar a moto e estou convencido de que se a moto tiver um problema, mesmo que o piloto oficial não me diga, estou convencido de que se resolverem o problema, o piloto oficial irá também ser capaz de ser mais rápido na pista. Portanto, sempre ouvi todos os pilotos durante toda a minha vida e continuarei a fazê-lo, fecha aspas, palavras do Didi da linha. E a moto com a qual o Marc Marquez começará a sua aventura na Ducati não terá, portanto, as atualizações que as máquinas de Bagnaia e Martin desfrutaram na reta final do ano, hein? Olha só, nomeadamente um novo dispositivo de arranque ou asas de garfo. Bagnaia e Martin passarão para Desmosedites com especificações atualizadas, que em teoria sempre são melhores, né? São coisas de bastidores tornadas públicas pelo chefe da Ducati Corse. Então é isso, né? Claro que a gente não sabe, ele falou isso, né? Mas daqui a pouco não querem entregar também na mão do Marques tudo que tem de bom na Ducati. Daqui a pouco é assim como ele fala mesmo, né? Fizemos evoluções e não deu certo. Por isso não vamos colocar nas mãos das privadas, porque elas não têm recurso para usar algo que não está ainda mapeado, né? É lógico isso aí, tem lógica sim, com toda a certeza.
E essa questão é interessante, há 2 anos atrás aconteceu a mesma coisa, né? A Ducati veio com um motor muito potente, tiveram que usar a configuração eletrônica híbrida, com a moto 21, com a 22, para poder ser domável, né? Para banhar e aí também para... Quem era o piloto na ocasião? O Jack Miller, né? Jack Miller e o Pecco Bagnaia tiveram que usar uma opção híbrida, né, para a moto funcionar na metade daquele ano, né? E agora de novo tem isso, hein? Atenção, hein? Tem isso. Se a Ducati de fábrica começar mal a temporada de novo, como foi naquele ano, você já sabe por quê. Você ficou sabendo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, né? Antecipando você das informações. Vamos lá, Jefferson, vem comigo. Vai interagindo comigo aí se quiser. Deixe seu comentário. Deixe sua contribuição aqui na nossa live no canal. Então é isso, informação quentíssima para você. O Marques não vai ganhar a moto nem do Bagnaia, nem do Martin e nem a... e nem do Enea Bastianini, e sim a moto do Johan Zarco que ele usou na Pramac. Tá aí a informação pra você. Próximo assunto, vamos falar aqui dessa fera, olha só, que você vê aí na tela. E ele vai vir da Fórmula 1, hein? David Brivio está deixando a equipe Alpine F1. Será que ele volta para a MotoGP? Pois é, David Brivio juntou-se à Alpine em janeiro de 2021, mas o coração de Brivio continuou a bater pela MotoGP, né? No GP de Valência corria o boato de que o italiano sucederia o Alberto Puig como chefe da Repsol Honda e ajudaria a Honda em primeiro lugar a trazer de volta às pistas uma moto competitiva em 2024 e em segundo lugar a estar melhor posicionada em termos de pessoal de condução no médio prazo. Com Joan Mir e Luca Marini, bem como o Johan Zarco e o Taka Nakagami, os primeiros na Repsol Honda e na HRC, né? Na Repsol, né? E os segundos, os dois que eu falei, o Zarco e o Nakagami, na LCR. A HRC 2024 não tem exatamente uma formação de pilotos excelente, né? Mas Alberto Puig já foi reconfirmado na HRC para 2024. O fato é que houve diferenças de opinião entre Puig e os gestores japoneses da MotoGP da HRC em relação ao sucessor do Marc Marques, né? Puig defendeu um contrato de 1 ano para Fábio Di Giannantonio e não prevaleceu contra os japoneses, que concordaram com um contrato de 2 anos para Luca Marini. Mas Puig ainda está firme na cela, porque ele recebeu muitos poderes da HRC ao longo dos anos, desde 2018, e ainda possui infraestrutura que aluga a HRC, inclusive no Campeonato Mundial de Superbike, né? Mas as especulações de que a HRC poderia contratar o ex-chefe da equipe Suzuki, David Brivio, não eram absurdas. Além de Joan Mir, o ex-gerente técnico da Suzuki, o Ken Kawashi, agora também trabalha na HRC. E havia a ideia de que Valentino Rossi só concordou com a transferência de Luca Marini para a Repsol porque sabia que Brivio estaria contratado. O renomado gerente de MotoGP também trabalhou para a VR46 ano passado, até mesmo como gerente pessoal de Rossi. E o filho de David, o Luca Brivio, está ocupado no ambiente VR46, como coordenador da equipe Money VR46 MotoGP. E agora está claro, né? David Brivio está se separando da Alpine Fórmula 1, embora tenha garantido em novembro que seu contrato com os franceses vai até 2024. A Alpine Racing anunciou oficialmente na noite de terça-feira que Brivio e a equipe da Fórmula 1 se separarão por acordo mútuo no final do ano. A razão apresentada foi que o italiano de 59 anos queria seguir outras oportunidades de carreira. Mas para onde David Brivio vai na próxima temporada permanece um mistério por enquanto. Na Ducati Corse ouviu-se algumas vezes nos últimos meses que o diretor esportivo de longa data, o Paolo Ciabatti, poderia assumir a gestão do projeto do Campeonato Mundial de Motocross, com o piloto de testes, o Cairoli, no futuro. Mas o italiano de 65 anos não quis comentar, e quem observou o quanto de coração e alma, empenho, paixão e know-how estratégico Ciabatti, né, coloca nos campeonatos mundiais de MotoGP e Superbike, não pode, com a melhor vontade do mundo, imaginar tal mudança, mesmo que a perspectiva de 22 Grand Prix agrada a muitos gerentes de alto escalão,
pois o bom humor estraga, né? Fontes sugeriram que David Brivio poderia assumir o cargo recém-criado de diretor de automobilismo da Honda Racing Corporation. Isso tornaria Brivio superior a Puig. É difícil imaginar que esses dois trabalhariam juntos adequadamente, mas quem sabe? Talvez o mistério do futuro emprego de Brivio seja resolvido nos dias que antecedem o Natal, né? Estamos chegando lá então. Quando acontecer, você, claro, ficará sabendo aqui no nosso canal. E se forem algumas dessas opções citadas, você já sabe que viu primeiro aqui, né? Vamos ficar de olho. O Mark Marques sempre gavou bastante o Alberto Puig na Repsol Honda, apesar de muita gente não gostar do trabalho dele e dar a ele a responsabilidade pelo estado atual que a Honda se encontra. Mas não é bem verdade, não é tudo verdade. Talvez uma parte, né? Mas a Honda também tem sua parcela de culpa, com toda certeza. Já falamos aqui no canal, por exemplo, né? O Marques disse uma vez que a Honda no Japão demora a responder e-mails, enfim. A soberba também, da maior marca, da mais valiosa marca do grid, que tinha um piloto campeão e aí esnobou, né? Não caprichou na moto, enfim. Tem várias questões, com certeza o Puig não é de todo o único culpado, né? Você acompanhando mais uma live aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Toda quarta-feira, 19h10, tem a live aqui do nosso canal. Conosco aqui o Jefferson Santos Santana. Eles que lutem, o Mark Marques vem aí. O Mark Marques é aquela questão, né, Jefferson? O Mark Marques, eu tenho um palpite forte nele, com toda certeza. E é ou vai ou racha. Ou ele vem com tudo, o Mark Marques. A chance dele é agora. Se não for agora, pode esquecer, né? Se ele não for bem na Gresini, ele não vai ter convite para a Ducati de fábrica, né? E se ele não for bem, ano que vem acaba o contrato, quem sabe ele vai para a KTM, para a Aprilia, nunca você sabe, né? E se ele não fizer nada com a Ducati, vai fazer o que com a KTM e a Aprilia, né? Até pode, né? Mas é mais difícil. Para a Honda, então, menos ainda. Tudo isso pelo que vimos em 2023, a não ser que tudo mude para 2024. Isso tudo com certeza é uma incógnita. Mas meu palpite, meus amigos, eu falei agora há pouco, né, que aqui na live que teste é teste, né? Não dá para levar em conta os tempos completamente. E sim ter uma ideia, né? E o Marques chegou em quarto nos treinos, então, quer dizer, andar com a Ducati ele sabe, né? Na primeira vez que pegou a moto já chegou em quarto, então meio de grid ele não vai andar, isso você pode ter certeza. Então, aguarde, com certeza, 2024 o Marques vai sim andar muito bem. Se vai andar para ser campeão, vencer corrida, tenho certeza que sim, né? Mas para ser campeão, não sei. Mas a possibilidade disso acontecer é muito grande, meus amigos. Então tá aí mais uma informação para você aqui no canal. O David Brivio, né, está deixando a equipe Alpine F1. Se ele vai voltar para o MotoGP, aí temos que aguardar para saber, né? Dando sequência, próximo assunto. Quero falar aqui dessa nova marca que já antecipamos aqui no canal. A nova marca que vem para a MotoGP e vem para bombar, meus amigos. O dono da equipe Trackhouse Aprilia diz que não vem para brincar em 2024. Ele quer motos do ano. Olha só, hein? Ele quer moto 2024. O novo dono da equipe de MotoGP, Justin Marks, colocou-se à disposição para uma entrevista, o que nos deixa a par das suas ambições, né? Abre aspas, sou fã de corridas de moto há 20 anos. Eu cresci assistindo muitos eventos do Campeonato AMA. Este ano começamos a pensar em como poderíamos fazer crescer a Trackhouse e expandir a marca. Chegamos à conclusão de que seria importante participar de um campeonato mundial. Viajei para o GP da Áustria este ano para assistir ao evento e saber mais sobre a MotoGP. Fiquei completamente impressionado. Uma semana depois começaram as minhas discussões com a Dorna. Queria saber em que condições poderíamos participar, fecha aspas. Olha só, hein? A Dorna entrou em contato e disse, abre aspas, gostaríamos de ter uma equipe americana como titular, porque o mercado da América do Norte é importante para nós. Se você tem planos reais para começar, precisa começar agora, fecha aspas.
Legal, né? A equipe RNF operou com um orçamento de 11,6 milhões de euros em 2023. Será que a Trackhouse vai querer um orçamento maior? Ele disse, sim, não queremos começar com um orçamento apertado, ou seja, não queremos começar com muito pouco dinheiro, disse ele. E para finalizar, né, até agora estava prevista a utilização de motos Aprilia RSGP 23, mas a equipe quer motos 2024. Olha só, abre aspas, estou pressionando para conseguir material 2024. Quero que nossos dois pilotos tenham o mesmo equipamento que o Maverick e o Aleix têm. Isso ajudaria os esforços globais da Aprilia. Não queremos fazer isso barato. Queremos deixar uma boa impressão, ser uma equipe forte de cliente e trabalhar em estreita colaboração com a fábrica. Queremos completar a jornada. Em outras palavras, não teríamos entrado. Decidimos fazer aqui um investimento financeiro e queremos aproveitar esta oportunidade. Se fizermos isso corretamente e acompanharmos a equipe de fábrica, isso ajudará a todos. Nossos patrocinadores, nossos parceiros, esse é 100% do nosso plano. Que legal, hein? Fecha aspas as palavras dele, né? Que bom, meus amigos, que bom que temos investidores interessados na MotoGP, a categoria mais emocionante do planeta, né? Se eles conseguirão as motos 2024, você saberá com certeza aqui no canal, então fique ligado. E fica aí que daqui a pouco eu vou trazer outra matéria sobre eles, hein? Bem interessante também. Daqui a pouco essa equipe lá dos Estados Unidos que vem para fazer história na MotoGP. E você, claro, ficou sabendo aqui no canal. E se você gosta do nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, hein? Nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor, são duas chaves aí para você, hein? Duas chaves, qualquer valor mesmo que vier para conta aí vai nos estimular a trazer mais e mais conteúdo para você. Aqui, me arrisco a dizer, o canal sobre MotoGP mais completo da internet. Então capricha no like aí também, convido os amigos. Trackhouse, meus amigos, essa equipe que é super experiente com carros, daqui a pouco eu falo sobre isso, vem para ajudar a MotoGP a deslanchar. Que negócio bom fez a Dorna, né? E os demais parceiros. Retiraram a RNF quebrada e trouxeram esses americanos que vêm para rachar, hein, meus amigos. Que bom para nossa categoria, né? Pro esporte que nós tanto amamos. Quero voltar aqui a falar do Didi da linha. Quero voltar a falar dele. O chefão da Ducati Corse. E o Didi da linha, diretor-geral da Ducati, dá a sua opinião sobre aerodinâmica, regras de pressão de pneus e combustível não fóssil. É uma realidade que está vindo aí, hein? Alguns tópicos essenciais ainda estão em discussão no que diz respeito ao futuro da classe rainha sobre duas rodas, né? Dois pilares devem estar em primeiro plano nas discussões sobre os regulamentos tecnológicos da MotoGP para os 5 anos de 2027 até 2031. As motos não devem tornar-se mais rápidas, razão pela qual está a ser considerada uma redução de cilindrada para 850 cilindradas, né? Já falamos sobre isso aqui no canal. E os custos são reduzidos em vez de aumentados. Estão em andamento negociações para eliminar dispositivos e limitar o tamanho das asas. E o homem forte da Ducati, ou da linha, acha que faz sentido e é possível retroceder após 2026, especialmente dados os recentes avanços no desenvolvimento aerodinâmico. Será que ele acha isso? Vamos à resposta, vem comigo. Abre aspas, ele disse, não creio que a aerodinâmica seja o principal problema. São muitas coisas, mas no final das contas, acho que podemos fazer um grande espetáculo. Gostei muito das corridas deste ano, vi muitas manobras de ultrapassagem, é por isso que honestamente não vejo um problema real. E sobre ser sugado pela moto da frente, fato bastante comum que vimos na temporada e que quase causou uma tragédia para o campeonato, né, com o Bagnaia, ele diz o seguinte, abre aspas, todo piloto sabe muito bem que esse problema pode acontecer, você tem que evitá-lo, é normal que você possa ter problemas quando atingir esse limite, disse ele. E ele também comentou sobre a pressão mínima dos pneus, né? Fato também de muita discussão e que já falamos aqui no canal. Em última análise, esta é uma regra e todos têm que trabalhar com esta regra.
Definitivamente aprendemos muito sobre isso nessa temporada, portanto, podemos lidar muito bem com a situação da pressão dos pneus, mas é claro que às vezes é preciso correr riscos. Se você precisar do desempenho naquele dia, terá que arriscar um pouco mais e talvez possa haver problemas com uma penalidade no final da corrida. Veremos como será a regra no próximo ano. Isso não está claro no momento, fecha aspas. E para finalizar, outra coisa importante e certa a partir deste ano que vem é o combustível utilizado na MotoGP, que deverá ser pelo menos 40% de origem não fóssil. A partir de 2027 será 100%. Olha só, hein? Ele finaliza também comentando o assunto, abre aspas. Com certeza fará a diferença. Teremos mais alguns problemas e um pouco menos de rendimento. O combustível é um pouco mais propenso à formação de bloqueio de vapor, então você terá que ter um pouco mais de cuidado. Mas já o usamos há algum tempo, então acho que podemos nos adaptar bem. Tá aí uma matéria bem rápida com a opinião do Dalinha sobre várias mudanças que teremos na MotoGP e talvez a principal, né, essa redução de cilindrada de 1.000, que é atualmente, para 850. Que mudança, né? Comenta aí o que você acha disso, essa mudança de cilindrada. Hoje, moto de rua, né, o sonho de consumo de quem gosta de MotoGP são as 1.000, né? A CBR 1000, V4 1000, a M 1000, o que mais vende por aqui, a Aprilia não vende, né? Pelo menos que eu saiba, não vende. KTM também não, né? Mas a Ducati, a BM e a Yamaha também, né? Yamaha 1000, a R1, né? E também a CBR 1000. Vão ter que ser modificadas, será? Para 850? Com certeza a tendência de mercado vai seguir as pistas, né? Não tenha dúvida. Será que o Superbike pode mudar também com o futuro? Enfim, são incógnitas que nós vamos desvendando com o passar do tempo. Vamos seguindo nossa live. Já estamos com meia hora de live. Vamos passar floxo hoje de uma hora de live. Lembrando, quanto mais engajamento, mais material você vai recebendo aqui no nosso canal. Próximo assunto, então deixa o like aí, capricha, se inscreva, acione o sino, aquela coisa toda. Assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Próximo assunto, o que o Rins está fazendo aí na tela? Vamos lá, hein? Outra incógnita para 2024. Mas é um cara que sabe andar em moto diferente, né? Terceira troca de moto, assim, em questão de pouco tempo. Suzuki, depois Honda e agora Yamaha, né? Alex Rins fala que o problema da Yamaha não é o motor 4 em linha. E aí? Os fãs xingam a Yamaha. Ô Yamaha, bota logo um V4 pra poder ser competitivo e não sei o que. E aí? Vamos lá. A estrela espanhola rodou com ambos os tipos de motor, né, nas últimas temporadas, vencendo 5 corridas na Suzuki com motor em linha de 2017 a 2022. E depois levando a Honda V4 LCR a uma vitória surpreendente em Austin este ano, né? Agora o piloto, que tem 27 anos de idade, está de volta ao 4 em linha com a Yamaha. Embora os principais elementos do design da GSX-RR e a YZR M1 possam parecer semelhantes no papel, Rins descreveu a Yamaha como uma moto muito diferente em comparação com a Suzuki, hein? Olha só, para ver os detalhes da MotoGP, né? Abre aspas, posso entrar na curva com mais freio dianteiro, por exemplo. E isso é bom, porque você pode ganhar um pouco de tempo de volta. Acho que nesse momento a diferença entre um V4 e um 4 em linha não é a maior diferença na moto. Nesse momento, a maior diferença é o lado aerodinâmico. A aerodinâmica faz você virar melhor ou não, honestamente pela minha experiência com outras motos. Por exemplo, com a Yamaha no teste em Valência andei com a carenagem padrão e com o vento tive muitos cavalinhos. E quando testamos a nova carenagem diferente, senti menos cavalinhos e mais curvas. Então acho que a diferença agora entre o motor, né, o design, né, desaparece. E Rins foi o 19º mais rápido na sua estreia na Yamaha no teste em Valência, mas apenas a meio segundo, né, do novo companheiro de equipe, Fábio Quartararo. Abre aspas, foi muito bom, me senti bastante confortável com a moto, dividimos o dia em dois.
De manhã me deram o setup do Fábio da corrida e foram só voltas, voltas, voltas para entender a moto e encerrou Rins. Agora o próximo teste é o shakedown em Sepang, lá no início de fevereiro. Com a saída da Suzuki, a Yamaha é a única marca que ainda usa o motor 4 em linha. Muitos fãs da Yamaha acreditam que a marca deva providenciar um V4, como eu falei antes, né? Porém, os responsáveis pela Yamaha já disseram que acreditam que esse motor ainda tem potencial para justificar sua manutenção. Lembrando, né, que uma troca de motorização necessitaria de altos custos de produção, bem como muito tempo de teste até se tornar competitivo, né? Então você fã, se tivesse só vontade feita pela Yamaha, talvez a moto não iria andar do mesmo jeito, né? É um risco que sim existiria, porque muito custo e teria que ter muito desenvolvimento até chegar a ser competitiva, né? É uma mudança muito grande a motorização. E como você ouviu aqui, a aerodinâmica representa hoje uma diferença muito maior do que o motor, né? Não é mais o motor o principal item de uma moto de MotoGP. Por falar em motor, vou colocar um motor aí na tela agora para você. Vai admirando aí enquanto eu vou tomar aquela aguinha. Participa aí, comenta no chat, faça igual o nosso amigo Jefferson Santos Santana participando aqui dessa nossa live. Toda quarta-feira tem live às 7h10 da noite com muita informação. Próximo assunto. Ducati estuda simulações científicas para prever o desempenho do Marc Marquez. Com a troca de Honda para Ducati em 2024, espera-se que uma das maiores jogadas de pilotos da história da MotoGP dê a maior estrela do grid atual a melhor chance de vencer o 9º campeonato mundial, né? Abre aspas. Fizemos simulações quase científicas, comparando o desempenho dele com o do irmão Alex, que correu na equipe atual. Mas não direi os resultados nem sob tortura, fecha aspas. Palavras do Claudio Dominicali, CEO da Ducati, que você vê aí na tela, né? Eu aposto no Pecco para ser campeão, mas Marc é um campeão se ele for bom o suficiente para merecer o título, ficaremos felizes. Abre aspas, Marc vai nos fazer crescer ainda mais. Nossos outros 7 campeões começaram a estudar a forma como ele pilota. Ele será um estímulo, um exemplo. Todos eles ficarão melhores. Teremos uma competição interna maior. Os adversários estarão mais competitivos. A corrida pelo campeonato mundial ficará mais complicada. Este ano, Jorge Martin aprendeu muito com Bagnaia e Pecco fará o mesmo com Marquez. Continuaremos subindo de nível. Você viu o Di Giannantonio? 6 em cada 8 Ducatis venceram pelo menos um GP, disse ele, né? E sobre vencer com as novas concessões, ele falou o seguinte, para finalizar. Parece impossível, mas estamos tentando. Nossos adversários pediram para mudar as regras a partir do próximo ano. Caso contrário, seremos fortes demais para eles. Que palavra! O organizador os satisfez. Não tem problema, pelo contrário, para nós é a melhor campanha de marketing. Que coisa, né? Claro que a Ducati Corse quer a vitória da equipe de fábrica, né? De um piloto da equipe de fábrica. Preferencialmente o Pecco, né? Para poder ser tricampeão mundial com a máquina Ducati. Mas, com certeza, ter uma Ducati à frente também é bastante interessante. Que legal o motor aí, né? Coisa linda. O motor da moto, sem dúvida, é o item mais bonito, né? É o item mais bonito, com certeza. Ou, mais bonito não, o que mais chama atenção, né? Você vê os detalhes, o girabrequim, pistões, válvulas, bielas, válvulas, escape de admissão, eletrônica. Que show, né? Cárter. Tem motor de partida ali, me parece. Enfim, legal, né? Desmocedit. Essa aqui deve ser o motor de rua, né? Da Ducati. Por isso que tem esse motor de partida ali embaixo. Pelo menos me parece. Eu não sou especialista em motor Ducati,
Mas me parece ali o motor de partida ali na parte de baixo ali do motor. Vamos lá, dando sequência. Vamos trazer um videozinho aqui para descansar minha voz. Trazer um pouco de retrospectiva, afinal está acabando o ano de 2024. De 23, né? E começando 24. E trazer aqui uma retrospectiva da difícil temporada 2023 do Marc Marquez, né? Vamos lá assistir esse vídeo. Se não tiver música, eu vou colocar o áudio. Curte aí. Que passadaça é essa, hein? Que acidente esse, hein? Segura, peão! Essa do dedo, hein? Quem não se lembra, né? Ele disse que não foi pra marca, nem pra moto. Ele disse que foi pro erro dele, né? Falou, né? Vai saber. Na hora do calor da hora. É que pra quem não sabe, né? A Honda, ela... Muitos criticam o Marc Marquez, que ele cai muito e coisa e tal, mas a moto não avisa quando vai derrubar o piloto. Então eu entendo esse dedão dele. Pode sim ter sido por isso. A raiva que dá nele, né? Com a moto sim, mas não... quer dizer, pode ser sim pela moto, pela marca, né? Pô, me entrega uma moto dessa, que faz isso comigo. Eu fico imaginando a frustração do piloto, né? Enfim, tá aí os momentos da Honda e do Marquez, né? Esse já é o Mir aí na tela. O Mir que tem um trabalho longo pela frente também. Mais um vídeo chegando, a Ducati comemorou seu impecável 2023 com os fãs lá em Bolonha. Francesco, Bagnaia. Vamos tirar o som aí, porque senão vai dar crepe aí no canal, né? Direito autoral. Tá aí a galera, né? Martin, Bagnaia, Bastianini, Bautista do Superbike. Lembrando, nosso canal narra as corridas do Superbike e também da MotoGP, assim como Moto 2 e Moto 3. Aí o da linha, Fiabatti, Banda, Bezek, não puseram as falas aí, só música. Tá aí a festa da Ducati lá em Bolonha. Vou colocar um trechinho aí. Martin. Festança. Bastianini. Ah não, Bagnaia. É a galera mil, né? Que festa legal, hein? Queria eu poder participar de uma festa dessa. Pecou. E teve um detalhe interessante nessa festa que eu já vou te falar. Lembrando que tudo que você está vendo aí na tela está no primeiro link na descrição. Você pode rever esse vídeo aí ou qualquer informação que estou trazendo na tela nesse momento. O link leva ao nosso site, que é o informatudo.com.br/esportes. Tá aí o Bezek jogando algo para a plateia. Tá aí. Que legal, né? Eu vou pular aqui para ficar depois na edição, vou poder trazer o corte dessa parte da live. Quero trazer uma matéria aqui sobre essa festa, olha só. Aconteceu uma coisa bem interessante e nada legal. O Marc Marquez foi vaiado, hein? Olha só. O Marc Marquez recebe vaias dos fãs ducatistas lá em Bolonha. A grande festa vermelha da Ducati em Bolonha, em homenagem a campeões mundiais da marca em 2023, podem ter ficado com sua manchinha
preta, né? Quando o nome do Mark Marques foi lembrado como sendo elenco do clã Borgo Panigale para a temporada 2024. Para ver que a galera não tá muito feliz, né, com o Marques. A recepção do numeroso público no anúncio da chegada do 8 vezes campeão do mundo, né, estava tingido de uma certa hostilidade, revelando assim toda a sensibilidade do assunto bem antes dos primeiros jogos na pista acontecerem. Lembrando que Mark Marques não estava presente no evento, né, apenas foi lembrado, enquanto que o Pecco Bagnaia mediu sua grande popularidade com o público gritando seu nome em coro, né. A seguinte menção a Marques veio então de vaias. Tanto é que o bicampeão do mundo parece ter ficado envergonhado com a situação, né? Claramente ele não é a melhor pessoa do mundo para lidar com a pressão. Já vimos isso em várias oportunidades, né? Enquanto todos concordaram que a Gresini certamente alcançou um golpe de mestre esportivo ao aproveitar perfeitamente as circunstâncias, os italianos notaram que não existe unanimidade entre os seus compatriotas com relação a Marques, né? Ele certamente não é um piloto como outro qualquer e valerá a pena acompanharmos o que vai acontecer em 2024 e até se ele poderá ser convidado para fazer parte da equipe principal Ducati, né? Lembrando que ele tem apenas um contrato Gresini e não um contrato Ducati, que vale somente para 2024. Portanto, é ele que vai decidir, vai escolher, né, os seus caminhos para 2024 e 2025, se ele quer ir para Aprilia, para KTM, para Honda de volta ou para Ducati de fábrica, se eles quiserem, ele também tem isso. E se quiserem pagar também, né? Tem tudo isso. Vai depender do desempenho do Mark Marques. Se ele for campeão em 2024, pode escrever que o Enea vai ter que ceder a vaga dele lá na Ducati de fábrica. E aí, se isso acontecer, também vai dar uma cortadinha aqui na... Dar uma cortadinha na sequência de títulos do Pecco Bagnaia, né? São as incógnitas da MotoGP. Então tá aí, o Mark Marques foi vaiado pelo público lá na festa da Ducati. Mais um assunto que você ficou sabendo aqui no nosso canal. Vou trazer aqui mais retrospectiva. Cuidado com o felino, o dia que o gato entrou na pista, hein? What is that? Something was on the circuit. I think there's an animal on the track. I'm not quite sure what that was. It was a cat. A cat! I was just going to say, I thought it was a cat or a dog. So Aleix Espargaro with cat-like reflexes there to spot it coming across the circuit. Someone would be worried about their cat. And that's why Aleix Espargaro checked up here on the run down and said, look at that. Him and Ralph Fernandez both saw that big shake of the head. The Aprilia team look on as the cat strayed onto the circuit. I hope that cat has gone home and curled back up on the sofa. Se o pobre gatinho vai adiante, meus amigos, ia virar linguiça, hein? Por sorte, nada aconteceu. Será que o Aleix ia cair também? Acho que não, né? O gatinho é pequeno. Mas, sei lá, né? Que bom que nada aconteceu. Retrospectiva. A KTM fez um bom trabalho em 2023. Conseguirá manter o ritmo em 2024? Daqui a pouco tem uma matéria sobre o Brad Binder também na KTM. Ele que brigou pelo título, inclusive, né? O Brad Binder. É, às vezes cai, né, meus amigos? Às vezes cai. Retrospectiva, a primeira vitória do Bezzecchi e da VR46. Também foi histórico, né, lá em Termas de Rio Hondo. Marco
Valentino Rossi is a race-winning team owner for the first time in MotoGP. What an unforgettable day for them. From Termas to Tavulia, there's going to be one hell of a party tonight. And look at those scenes. That's what it's all about. Ucho Salucci there, Valentino Rossi's schoolboy friend, Valentino's right-hand man overseeing this VR46 project. P1 Mo for Bez and Mooney VR46 Ducati, the first, you feel, of many. Marco was simply the best in Argentina this afternoon. Bezek, simple the best in Argentina. Tem as palavras para o vitorioso. Breaking news também aqui na live. O Kevin Zanoni e o Jorge Torres estarão juntos na próxima temporada na Aspar Team. Tá aí informações sobre a Moto E, moto elétrica que vai ter o Eric Granado. E estaremos lá, claro, contando tudo para você. Breaking news, Kevin Manfred permanecerá na Moto E com a Team 658 pelo segundo ano consecutivo em sua terceira temporada elétrica. Tá aí a informação. Seguindo com a live, vamos falar deste piloto Pedro Acosta que está aí na tela, o número 30. Agora me esqueci, 37, né? Não, 31, né? Tá aí o Pedro Acosta na tela para você, é sobre ele que eu falo agora na sequência. Bom, a queda de Pedro Acosta nos testes, olha só, foi porque ele quis imitar o Maverick Viñales e o Alex Rins, é verdade. Ele ainda não pegou a manha na MotoGP. Abre aspas. A queda aconteceu porque cometi um erro na curva 1. Depois tive um movimento entre a primeira e a segunda e estava muito à esquerda para conseguir a linha correta. Mas, para ser honesto, vi Maverick e Rins tendo uma velocidade louca nas curvas e eu disse, eu também posso fazer isso. Foi totalmente minha culpa, mas de qualquer forma foi bom também entender o que não posso fazer, fecha aspas, disse ele. Acosta terminou a sua estreia na 18ª posição na tabela de tempos, à frente do novo piloto da Yamaha, o Rins, né? E apenas 1.223 do líder Viñales da Aprilia. Abre aspas, foi melhor do que meu sonho, porque temos que ser realistas, né? Não posso chegar aqui e dizer, vou destruir o recorde da volta. É verdade que estou feliz, super feliz, por estar o dia todo entre 1 e 1.7 segundos. Foi muito bom estar nesta zona. Penso que o nível não é tão diferente no primeiro ao último piloto da MotoGP. E as pequenas coisas criam grandes lacunas. Vocês podem ver também, na minha última volta rápida, perdi tudo no último setor. Temos que entender como pedalar e como e quando usar algumas ferramentas, né, se referindo às características da moto. Mas de qualquer forma, foi um dia muito bom, disse Acosta. O adolescente espanhol também ficou satisfeito ao ver que seu estilo de pilotagem já era comparável aos dos outros pilotos da RC16. Ele encerra dizendo, comparei-me com todos os pilotos da KTM, entre o Augusto e todas essas coisas. É verdade que não é tão diferente. Torna-se bastante normal, não é uma moto de Moto 2, talvez seja uma mistura, né? Chassis de corrida, motor de produção. É uma verdadeira moto de corrida. Mas de qualquer forma foi bom. O importante é que a equipe estava realmente focada em me dar uma boa primeira impressão sobre a moto, fecha aspas, né? Tá aí então o Pedro Acosta que vai trabalhar com o ex-chefe da equipe de Paul Espargaró, né? O Paul Trevitan, na Tech 3 na próxima temporada. E olho nesse garoto, eu tenho um palpite nesse Pedro Acosta, hein? Vou ter que contar. Para esse ano esqueça, né? 2024, esqueça, mesma coisa, o nosso Diogo Moreira também. Esqueça, é ano de adaptação. Mas para 2025, olho no Pedro Acosta, o meu palpite nele é bastante grande. Dando sequência, trazer aqui algumas mudanças que vai ter na MotoGP, olha só. A Comissão de Grande Prêmio acorda especificações de combustível para 2024 e o limite de idade.
A comissão do Grande Prêmio, que é composta pelos senhores Carmelo Espeleta, da Dorna, o presidente, o Paul Duparque, da FIM, o Hervé Poncharal, da IRTA, o Biense Bierma, da MSMA, na presença do Mike Webb, da IRTA, secretário da reunião, né? Ainda o Carlos Espeleta, o Corrado Sechinelli, o diretor de tecnologia, o Jorge Viegas, presidente da FIM, e o Dominique Rebrard, gerente técnico do CTI da FIM, em reuniões eletrônicas realizadas em dezembro de 2023, aprovaram o seguinte, olha só, os regulamentos de 2024 para todas as classes exigem o uso de combustíveis com no mínimo 40% de origem não fóssil, aumentando para 100% de origem não fóssil para 2027. As especificações detalhadas de combustível e os parâmetros de teste para 2024 foram agora acordados pela FIM, IRTA, Dorna, Laboratórios Oficiais e Testes e MSMA, incluindo contribuições de fornecedores de combustível. Especificações detalhadas, parâmetros de teste serão incluídos nos regulamentos. Também foi acordado que, devido ao fato dos aumentos de idade mínima implementados nas últimas temporadas, interrompam a trajetória esperada para alguns jovens pilotos que iniciaram suas carreiras antes do aumento dos limites de idade, deixando alguns incapazes de passar para as classes de grande prêmio, quando previsto, né? Portanto, haverá exceções. As exceções existentes serão, portanto, alargadas a fim de permitir que os 3 primeiros classificados da classificação geral do Campeonato do Mundo FIM Junior GP e da Red Bull MotoGP Rookies Cup possam competir no Campeonato do Mundo de Moto 3 a partir do momento em que tenham matematicamente garantida uma posição entre os 3 primeiros. Na Junior GP ou no Rookies, mesmo que não atinjam a idade mínima de 18 anos, no entanto, aplica-se uma idade mínima absoluta de 17 anos. Na classe Moto 2, aplica-se uma isenção ao vencedor do Campeonato Europeu de Moto 2 da FIM para competir no Campeonato do Mundo de Moto 2 2024, mesmo que não atinja a idade mínima de 18 anos. Em 2022, foi também concedida uma exceção aos pilotos que participaram na temporada anterior dos Campeonatos do Mundo de Moto 3 ou Moto 2 com 16 ou 17 anos, permitindo-lhes continuar a competir na temporada seguinte. Isto foi estendido aos pilotos que competiram nessas classes em 2023, que também poderão continuar a competir em 2024. Tá? Então, algumas questões de regulamento que você também fica sabendo aqui no nosso canal, com relação ao limite de idade e também os combustíveis para 2024. Vamos trazer aqui a participação do nosso espectador via chat. Se você estiver vendo essa live ao vivo, você pode comentar no chat e nos ajudar a engrandecer muito aqui a nossa transmissão. Se você ver, eu vou reenviar depois essa live toda ela na íntegra no domingo, tá bom? Sempre no domingo eu reenvio a live, ela é ao vivo na quarta e eu reenvio no domingo. No domingo, então, eu peço que você comente também aqui na descrição. Vou trazer aqui a participação do nosso espectador, o Juliano, né? O Jefferson Santos Santana, falando, né? Sobre... Deixa eu pegar aqui, cadê? Somente assuntos da hora, diz aqui o Jefferson Santos Santana. É o que eu falei antes, né? O canal Esporte Total Momentos Emocionantes, modéstia à parte, é o canal que mais deixa você informado sobre MotoGP aqui no Brasil, né? É o canal que mais informa você, por isso envie esse link para os amigos, deixa o like, ajuda o canal, né? O canal é pequeno, tem muito que crescer ainda. E com a sua ajuda, com certeza, vamos longe. Nosso Pix está aí na tela também. Você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo, mesmo que doar R$1, R$5, R$10, não importa o valor. Está aí na tela, qualquer valor é bem-vindo e vai nos estimular a trazer mais e mais conteúdo para você. Próximo assunto, vou colocar aqui a Ducati na tela.
É sempre lindo ver a moto assim, né, desmontada, uma parte, né? A carenagem eles não tiram, né, para não mostrar as relíquias por baixo da carenagem, né? Mas tá valendo. Bom, quero falar aqui que o Michele Pirro avisa que haverá surpresas com a Ducati. Olha só, atenção haters, atenção concorrência. O piloto de testes italiano ainda sofre de uma violenta queda que gerou uma lesão no pescoço e polêmica no início de outubro, sofrida por conta da manobra do Lorenzo Zanetti, com quem lutou pelo título de campeão italiano do CIV. Mas ele estará presente no teste Shakedown lá em Sepang. E ele disse, abre aspas, vocês verão a versão final em Sepang, no teste de Valência. Havia decisões a tomar nas peças. É certo que a nova moto não será uma revolução em relação à anterior, mas uma evolução com algumas melhorias. O objetivo é continuar a nossa dinâmica na Malásia. Haverá algumas surpresas com a Ducati, fecha aspas. Sobre o Marc Marquez, ele comentou, ter Marquez na equipe Ducati é uma oportunidade, porque estamos falando de um campeão. Eu sou impaciente para ouvir o que ele considera ser pontos fracos na moto. Marquez certamente poderá nos ajudar a melhorar a Ducati, afirmando-se e preenchendo as lacunas. É certo que ele é um piloto com muita experiência, fecha aspas. Certamente a Ducati vai aprender muito com o Marquez, né? Ainda antecipa o domínio dos vermelhos no próximo ano, conclui ele, abre aspas. O importante é que, até agora, os pilotos que escolheram correr com Ducati e não o oposto. Legal, né? Os pilotos escolhem a Ducati e não a Ducati que escolhe os pilotos. Realmente ninguém duvida que a Ducati virá forte em 2024. Mas será que as demais podem ameaçar? Logo, logo saberemos, né? Então tá aí, legal as palavras do Michele Pirro, né? Falando que a Ducati não vai ser uma revolução em 2024 e sim vai ter muitas melhorias. Já na matéria anterior, né, que você ouviu aqui na live, já falamos, né, do Didi da Linha que falou sobre isso, dizendo que essas melhorias ainda precisam ser ajustadas, por isso não serão dadas, né, para os pilotos das equipes privadas, né, para não prejudicar as equipes privadas. Dando sequência, botar um videozinho aqui do Marco Bezzecchi, é isso? Retrospectiva, Marco Bezzecchi gravou o seu nome no livro de recordes, tornando-se o vencedor do GP 1000. Vamos assistir. 1000th Grand Prix did not disappoint, did it? There is 15 times world champion, MotoGP legend, waving the checker flag. Marco Bezzecchi wins a phenomenal French Grand Prix. Com a bandeirada do Giacomo Agostini ainda, hein? Tirar a música aqui para não tomar strike. Legal, hein? Tá aí, Marco Bezzecchi gravando seu nome no livro de história com o GP 1000. O GP 1000 é dele. Dando sequência, agora sim quero falar do Binder, que eu prometi antes, né? Falar do Brad Binder. Será que a KTM melhorou e o Brad Binder ficou desleixado? Vamos lá tentar responder então a essa pergunta quando chegamos a 1 hora de live agora, com muita informação da hora, né? Como disse o nosso espectador aqui, o Jefferson Santos Santana. Aqui tem, com certeza, muita informação legal para você. Abre aspas para o Brad Binder. Para ser sincero, esperava muito mais nessa temporada. Sinto que éramos capazes de muito mais, mas cometi muitos erros e joguei fora muitas oportunidades. Mas ok, acho que é a vida. Pode acontecer, disse ele. Esse foi o resumo do Binder após o Grande Prêmio de Valência, que fechou a temporada. Por mais reservado e pragmático que costuma ser quando fala com a mídia, foi provavelmente uma resposta obscurecida pela emoção provocada por aquela corrida em particular, né? Em Valência, Binder parecia ter em suas mãos a primeira vitória da temporada em um grande prêmio da categoria rainha da KTM, né? Com o companheiro de equipe Jack Miller atrás dele como uma retaguarda, que provavelmente não tornaria sua vida muito difícil. Apenas Binder pôde dificultar sua própria vida, sendo apanhado por um pneu dianteiro frio
estragando uma entrada de curva e indo para a volta longa para trocar uma provável vitória por um dia de relativas limitações de danos. Ele que teve tantas punições no ano, né, acabou punindo-se a si mesmo na volta longa. Não seria correto pintar esse momento como definidor da temporada, ou mesmo representativo. Não para um piloto que foi tão confortavelmente o melhor do contingente não Ducati. Verdade, né? Em 2023, Binder foi mais produtivo nos sábados, onde a distribuição de pontos é dada a menos pilotos que na corrida de domingo, com um top 9 em vez do top 15. Ele marcou o terceiro maior número de pontos nas sprints. Em geral, foram os domingos que lhe custaram, o que poderia ter sido uma boa chance para derrotar Marco Bezzecchi e arruinar o campeonato da Ducati por 1, 2, 3. Em 2022, Binder caiu em apenas uma das 20 corridas no início da temporada em Portimão. Este ano, houve 4 derrotas no domingo, que o fizeram sair da disputa na parte final da temporada. Um foi um problema técnico, mas os outros 3 foram acidentes não forçados. Ele também teve que remontar após uma queda em Austin. Esses momentos foram provavelmente menos memoráveis do que suas poucas penalidades pós-limites de pista, mas foram mais impactantes em termos de contagem de pontos. Essa maior taxa de erros é algo que o próprio Binder está claramente ciente, tendo falado sobre isso antes e depois da corrida de Valência. Vamos às palavras dele, abre aspas. Na temporada passada eu sabia onde estava e nosso nível e fiz questão de terminar todas as corridas e ser forte, o mais forte que pude. Este ano quero vencer, estou cansado de terminar onde estive. Então fiz um pouco de esforço extra e claro, muitas vezes isso resultou em travamentos, o que não é legal. Mas ele também está conseguindo, olha só. Temos o dobro de corridas. Acho que as quedas ou erros de todos são muito maiores. Se referindo à mudança do calendário, né? As sprints. Com as sprints. Para ser honesto, se você está dando seu melhor, seja lutando pelo primeiro ou pelo 10º lugar, você pode cometer erros. Eu forcei algumas vezes este ano, em vez de aceitar algumas limitações. Sempre tentei ir longe demais. E sim, caí de cabeça. Então isso não foi o ideal, fecha aspas, disse ele. No entanto, durante a maior parte da temporada, ainda foi Binder quem fez as coisas acontecerem para a KTM. E foi ótimo amarrá-lo no futuro próximo. Isso também terá resultados das melhorias na RC16, uma moto que no período de entre-safra anterior parecia não estar mais cumprindo sua parte no trato quando comparada com a melhoria constante do próprio Binder. Ele finaliza dizendo, acho que demos um passo muito bom, para ser honesto. A KTM nos trouxe as atualizações, eles trouxeram os produtos e estamos muito mais próximos do que estávamos no final da temporada passada. Isso está claro e é certo. Na verdade, né, a moto está melhor e está sendo trabalhada o tempo todo. Mas ainda não é uma batedora normal de Ducatis, né? E se fosse, Binder seria quem iria bater na Ducati. Para a evolução da RC16, Binder espera mais aderência na traseira, especificamente na borda do pneu, na fase de curva. O novo chassi de carbono introduzido no meio da temporada já tinha proporcionado alguma aderência traseira. Mas, abre aspas, se conseguirmos dar mais um passo, seria bom, ou será bom. No mais, vamos ver, né, o que nos espera em 2024, porque qualidade sabemos que o Binder tem. Ele é um ótimo piloto, né? Brad Binder. E já para finalizar aqui o assunto MotoGP, eu vou falar aqui dos planos grandes da nova equipe, né? A Trackhouse Racing. Planos grandes mesmo, planos gigantescos. A confirmação no início deste mês de que a equipe americana da NASCAR Cup Trackhouse Racing se juntará ao grid da MotoGP
no próximo ano, não só oferece uma grande oportunidade de cruzamento, mas pertinentemente marca talvez o ponto de virada mais importante em décadas para a organizadora Dorna no seu plano de virar o campeonato em um mercado em declínio nos Estados Unidos. E esse é um plano com o qual o chefe da Trackhouse, o Justin Marks, está totalmente comprometido e para o qual tem muitas ideias. Já falamos aqui na live, vai virar corte também aqui no canal, de que a equipe quer motos 2024, né? E agora tem essa questão aqui também, a equipe vem com planos grandes. Esse é o plano então com o qual o chefe da Trackhouse, o Justin Marks, está totalmente comprometido e para o qual tem muitas ideias. Em entrevista, o empresário de Nashville reafirmou a sua crença de que há uma grande oportunidade comercial à sua espera e a sua equipe, que vai substituir a equipe RNF Aprilia, se as suas ambições forem alcançadas. Olha só, hein? Abre aspas. Uma das coisas que reconheci é uma coisa que penso que a Trackhouse pode ser um participante poderoso. É que muitas das marcas que estão usando a MotoGP para ativar e promover são relativamente endêmicas nas corridas de motociclismo. São marcas da indústria de moto. Ou marcas, né, que existem há muito tempo porque talvez o proprietário seja fã de motocicleta. E então você tem Red Bull e Monster. Acho que a Trackhouse pode entrar quando você olha para nossos parceiros comerciais no lado da NASCAR. Eles são grandes marcas globais. Temos Coca-Cola, proprietária da Budweiser, Anheuser-Busch, marca de roupas, a Jockey, Tratores Kubota. Temos todas essas grandes marcas e queremos posicionar a MotoGP no mercado global de patrocínios com a ideia de tentar trazer grandes marcas globais para ele. Acho que é aí que a Trackhouse pode fazer a diferença, fecha aspas. Que show, hein? A MotoGP ainda tem uma base de fãs americanos significativa e uma etapa de sucesso em Austin. Mas não faz muito tempo que havíamos várias corridas no calendário e a sua oferta de campeões americanos e até mesmo pilotos americanos da categoria Rainha secou. Há claramente mais estratégia da Trackhouse e MotoGP do que apenas interesses comerciais. Marks está construindo uma equipe apaixonada de fãs de corrida, né, ao seu redor e mais do que feliz em compartilhar memórias de infância de assistir as corridas da AMA Superbike em sua pista de Laguna Seca. Já tem vídeo aqui no canal, tem corte aqui falando de uma nova pista nos Estados Unidos. Pode ter tudo a ver com isso, hein, que você está ouvindo aqui agora. Que tal Laguna Seca de volta, hein? Seria fantástico. Ele também identificou rapidamente o maior problema da MotoGP, olha só, a falta de narrativa. Coisa que a Fórmula 1 faz muito bem, né? Isso é algo contra o qual a série tem lutado, apesar dos numerosos esforços para mudar suas estratégias. E talvez seja melhor exemplificado pela condenada série MotoGP Unlimited, na plataforma de streaming Amazon Prime, que não teve uma segunda temporada. E aqui tem que comentar o seguinte, né? O fã de MotoGP é muito Nutella, né? Quer ver as corridas lá e acabou, né? Realmente a minoria vem se informar do que está acontecendo. E você que está aqui, olha, parabéns para você, você é fera, hein? Porque a maioria é fã Nutella, só quer ver a corrida e nem sabe o que está acontecendo. Aí vai na rede social criticar muitas vezes, nem sabe do que está acontecendo de verdade, comete muitas gafes, né? Então, enfim, né? É o que eu falei antes no assunto anterior, né? Alguns assuntos atrás, sobre o Puig, né? Muitos criticam, né? Ah, devia sair da Honda, só quem está informado sabe que, para citar um exemplo único, né? De tantos outros. Até o MotoGP, até o Mark Marques sempre gravou muito o Puig, né? Muita gente fala coisas que nem sabe, né? A notícia que eu trouxe agora há pouco sobre o motor da Yamaha, 4 em linha, muita gente critica isso também, sem sequer saber o que acontece, né? Então você que está aqui assistindo essa live, ou vai ver depois o corte, está bem informado com toda a certeza. E nós aqui no canal, nos esforçando para trazer esse conteúdo para você. Em vez de ficar ali na live, na timeline da rede social vendo bobagem, que não soma nada na sua vida, procure se informar, né, sobre o assunto que te interessa.
eu puxo aqui pra MotoGP, mas seja qualquer assunto. Isso aí vale para qualquer assunto na sua vida. Em vez de ficar ali olhando fotinho, dando risada de videozinho na internet, que meia hora depois você nem se lembra mais que você viu. Procure se informar sobre o que é realmente importante, das coisas que você gosta. Se você gosta de MotoGP, vem se informar então sobre o assunto, que isso é muito inteligente. Abre aspas. E por isso que a nossa sociedade tá como tá, né? Porque pouca gente faz isso. Abre aspas. Também acho que uma das maneiras pelas quais a Trackhouse se tornou popular no setor nos Estados Unidos é que investimos muito em conteúdo. Damos muita importância à narrativa. Legal, hein? Abrimos a cortina e mostramos ao mundo o que somos. Amplificamos nossas personalidades na equipe de corrida. Estou animado em fazer conteúdo realmente interessante e emocionante para os fãs, para que possam ficar entusiasmados em seguir. Queremos fazer muito conteúdo de bastidor para mostrar o que significa ser uma equipe de MotoGP aos milhões de fãs em todo o mundo. O resto eu acho que virá à medida que eu ganhar experiência no paddock. À medida que vou ganhando experiência e aprendendo o esporte e me inspiro e encontro essas ideias que vêm até mim. Isso é realmente o que eu faço na NASCAR. Às vezes ando pela área da garagem e uma ideia surge só de estar na pista. E então vamos lá e fazemos isso. E é uma coisa muito legal. Então acho que o resto acontecerá com o tempo. Parabéns, hein? Que cara, hein? Esse cara tem tudo para ajudar a fazer a MotoGP, trazer para a MotoGP o que ela precisa, né? Que é divulgação para sua base de fãs, né? Trazer mais fãs, porque o material é muito bom, né? Falta mais fãs no mundo afora. Tanto é que é o esporte mais emocionante da Terra. Eu aqui afirmo isso. Garanto para você. Você sabe, né? Nos tempos atuais, com tanto conteúdo, né? Saber como levar aquilo que você quer para os fãs, certamente é muito importante, né? E aqui parece que temos alguém que, além de apaixonado pela coisa, entende o assunto. Para finalizar, ele fala, abre aspas, o que eu adoro na MotoGP é que ela preenche, olha isso aqui, hein? Ele preenche os requisitos que têm sido um pouco difíceis para o consumidor americano de automobilismo. No sentido de que as corridas duram 45 minutos e metade da distância no sábado. Há 3 corridas nas 3 classes no domingo. A rotatividade da ação é muito boa. É uma das únicas modalidades no automobilismo que você pode assistir o atleta jogar. Olha só, muitas vezes, ou correr, né? Nas corridas de carros você não consegue assistir o cara dirigindo. Na NASCAR pedimos às pessoas que sentem e assistam a uma corrida em um oval com 3 horas e meia de duração. E os carros poderiam ser dirigidos por robôs. E olhando de fora, eles nem perceberiam a diferença. Mas quando você vê esses caras batendo nos cotovelos, manipulando o peso da moto, esse tipo de coisa, se mostrarmos esse tipo de coisa aos fãs da NASCAR e ao consumidor americano, acho que podemos ter imediatamente um grande impacto em quantos fãs da MotoGP tem nos Estados Unidos, porque tem todos os ingredientes certos. Fecha aspas, tem que aplaudir ele de novo, hein? Que cara de visão, hein? Que cara de visão esse Justin Marks, dono da equipe Trackhouse. Sucesso a ele, hein? É o que eu desejo. Muito sucesso a ele, junto com o Raul Fernandes e o Miguel Oliveira. Tá aí então, quem gosta de MotoGP quer seu crescimento, né? E deve ter então ficado feliz com essa matéria, este vídeo aqui no nosso canal. Legal, que show, fantástico. Lembrando sempre o nosso site informatudo.com.br, link aqui na descrição, traz os nossos esportes preferidos, né? E abordados por aqui, automobilismo, esportes de combate, futebol e também, claro, a moto velocidade. Aqui eu já abri o link da primeira corrida do ano que vem, GP do Qatar em Lusail. E aqui eu vou colocando as atualizações do mundo das motos e também os links vão estar aqui assim que a temporada começar, né? Então, já tem aqui as informações da pista, tudo pra você, tá certo? Então é isso, meus amigos. Era isso que eu tinha hoje sobre a MotoGP. Na sequência, para finalizar a live agora, quero trazer alguns assuntos também do Mundial Superbike, hein? Informações sobre o Mundial Superbike. Vou começar com essa aqui, ó.
Seria uma estratégia nova para distrair o oponente? Olha só. The bike, we are like a really good couple. I'm just look for that. No? I'm not looking for championship or for this guy who pushing me or no. Yeah. Comenta aí, será que o Bautista ficou com medo do Toprak apertar o apertar o gatilho mesmo? Nunca se sabe, né? Tá, então, palavras do Álvaro Bautista com o Toprak. Toprak é outra fera, ó. Nessa semana agora, hoje é quarta-feira, é essa semana, amanhã quinta-feira, eu vou postar um vídeo novo aqui no canal, que é um corte da outra live. Voltou a ter uma chance do Toprak ir para a MotoGP. E a MotoGP tem muito a ganhar com esse cara. Toprak tem um carisma fora de série. O Toprak tem pilotagem, depois que ele pegar o jeito da MotoGP, para ser o cara também na pilotagem. Mas pilotagem é uma incógnita, mas o carisma dele, as empinadas que ele dá, os wheelies que ele faz, enfim, isso aí para chamar fã é surreal. Então tem uma nova chance dele voltar à MotoGP. Eu vou falar sobre isso no vídeo que eu vou largar a live amanhã aqui no canal. Então fique ligado, tá bom? Seguindo retrospectiva, que vem a versão 2024 da batalha entre Toprak e Jonathan Rea. He tried this a couple of laps ago, but overshot it into turn 5, trying to outbrake Toprak, and Razgatlioglu had the cut back on that occasion. This time around, Jonathan Rea desperately trying to get it stopped. Toprak tries to cut back again. It's going to be a race up the hill now towards turn 6 and 7. Jonathan Rea has track position. Rea has cleared Razgatlioglu superbly there for second place, and further back, Michael Ruben and Aldon hunting the pair of them down, and so too is Andrea Locatelli, who's got up ahead of Axel Bassani. Tá aí pra você então esse pega, um dos pegas fantásticos, porque não é só MotoGP não, quem não acompanha o Mundial Superbike eu recomendo, nosso canal narra todas as corridas também, os pegas por lá são fantásticos. Recordando aqui a corrida 2 lá em Magny-Cours. Baz Vieque and Rinaldi rounding out your top 10 as they make their way into the Adelaide hairpin, and Jonathan Rea comes through on Alvaro Bautista. Bit of a wobble from Rea on the exit. We've seen him have a near miss already this weekend through there. Bautista picks it up sooner and recovers the race lead. So it's Ducati in P1, Kawasaki in P2, and Razgatlioglu's Yamaha in P3. An opportunity here for Jonathan Rea at the 180 hairpin. He will lunge down the inside of Bautista, tries to scare Bautista. You can see as you ride on board with the number 1 machine just how close they get through there. They know that Bautista is more vulnerable on the opening few laps than he will be later on in the race, so they're all determined to claim track position. Legal, né? É um pega melhor que o outro. Ducatis a caça do Toprak na Superpole Race lá em Magny-Cours 2023. Olha a briga, hein? Pouco de retrospectiva do que aconteceu em 2023. E para fechar a live, não, tem mais alguma coisa ainda. Quero trazer aqui uma galeria de imagens da Honda CBR 1000RR, a nova moto. Ou melhor, perdão, essa aqui são imagens da Honda antiga, né, 2023. Mas vale a pena para ver aí os detalhes da moto, né? 5 fabricantes têm lutado pela glória no Campeonato Mundial Superbike em 2023, incluindo, né, a Honda. Olha os detalhes aí. Embora essa temporada tenha sido um desafio para Iker Lecuona e o Xavi Vierge, da equipe HRC, este último conseguiu garantir o único pódio do fabricante japonês nesta temporada, né, lá na Indonésia. Aqui algumas imagens, então, dessa máquina para você. Bonita ela é, né? Olha a frente aí. Que show, né? Tá aí fotos da
HRC da moto da Honda que pilota, que corre no Mundial Superbike. Também aqui um breaking news, Tito Rabat continuará a bordo da Kawasaki Puset Racing com a ZX-10RR para 2024, hein? Tá aí, confirmação, Tito Rabat. Mais retrospectiva, corrida 2 de Aragão, o pega estava bonito entre a Locatelli e o Toprak, hein? Quando uma das Yamahas fumou, é verdade, é verdade. Não ficou muito feliz o Locatelli não, né? Retrospectiva, olha essa linda batalha do trio titânico em Aragão na Superpole, hein? Que briga linda, olha só. His last victory in the dry was May 2022 in Estoril, but it's Alvaro Bautista, already with 5 race victories in Motorland Aragon, who looks set to take his 6th, soars around the outside of Ray with only 2 turns to go. Jonathan Ray now might think about a cutback manoeuvre coming off the final turn, but Bautista has held the inside line well, and Alvaro Bautista takes the perfect revenge after his failure to score yesterday with a victory in the Superpole race. Essa Ducati e esse Bautista vão que vão, né, meus amigos? E para fechar aqui a live, vou trazer uma visão detalhada da Panigale V4R, campeã do mundo 2023. Também uma coisa linda demais, hein? Olha só. Que show, hein, meus amigos? Com essa imagem, então, eu fecho mais uma live aqui do canal. Se você gostou, capricha no like, se inscreva, aciona o sino, aquela coisa toda. Nosso Pix está aí na tela também, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Era isso por hoje, muito obrigado. Obrigado aos que comentaram aqui, obrigado ao Jefferson Santos Santana. Tamo junto, acelera mundo, valeu, obrigado, um abraço e até a próxima live ou até o próximo vídeo. Valeu, até mais.